Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001 no endereço gptotal.com.br e também há muito tempo nas redes sociais. Você está em mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites e segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Fim de semana que costumava ser chamado de o fim de semana de Natal para os entusiastas do esporte a motor. Até o ano passado era o Grande Prêmio de Mônaco de manhã, Indianápolis de tarde e mais à noite o Coca-Cola 600 da NASCAR. Para esse ano coloca-se o Grande Prêmio do Canadá junto ao maior espetáculo do esporte a motor, as 500 milhas de Indianápolis, no que eu já começo o programa de hoje parabenizando a Liberty Media por ter feito isso. Parabéns, vocês encavalaram o final da Indy com o começo do Grande Prêmio do Canadá. E isso é tratar muito bem o fã do esporte a motor. Parabéns, Liberty Media. A gente já começa o programa dando esses efusivos parabéns, uma salva de palmas para a Liberty Media. Meus parabéns a eles. E claro, para a gente falar sobre isso também e fazer uma devida homenagem ao Kyle Busch, né, com uma morte chocante ao grande piloto da NASCAR, Kyle Busch, que nos deixou de maneira precoce e repentina e chocante, né, por um problema de saúde, né, um cara que sempre desafiou os limites nas pistas e nos deixa precocemente aos 41 anos de idade. Todas as homenagens, os tributos a Kyle Busch, claro, a gente também vai fazer a nossa parte aqui neste programa, que vai ser dividido entre essas homenagens ao Kyle Busch, as 500 milhas de Indianápolis e ao Grande Prêmio do Canadá. E para a gente falar sobre tudo isso, tem aqui meus queridos e clássicos companheiros de bancada, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido aqui em todo o ecossistema do GP Total, e meu amigo Márcio Madeira, região serrana do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Meu nome é Lucas Giavone e transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Vamos então a mais um programa em nosso canal do YouTube do GP Total. João, Márcio, o primeiro assunto que eu quero puxar é justamente sobre o Kyle Busch, né, um personagem que era muito forte dentro do universo da NASCAR, porque ele tinha sua legião de fãs, ao mesmo tempo que também tinha a legião de seus críticos, os que apoiavam os seus rivais. Era uma figura que era muito intensa e uma figura de um race. Era um cara que amava estar nas corridas, amava as profissões, corria de truck, depois corria na categoria de acesso, depois corria na Cup. Então era um cara que simplesmente adorava fazer aquilo e via naquilo ali um motivo de vida. E ele enfrenta uma pneumonia muito forte que se transforma em sepse e a gente infelizmente perde essa força da NASCAR, um dos pilotos mais destacados, com precoces 41 anos de idade, ele bicampeão da categoria principal, a Cup, inúmeras vitórias nas outras categorias nacionais, a de acesso e a Truck também. Um cara que montou a Kyle Busch Motorsport, do qual vários dos pilotos atuais da Cup passaram por lá, e fizeram também questão de homenagear o Kyle Busch por isso. Ou seja, é um momento que é muito triste, porque é uma perda repentina, assim como foi, por exemplo, a do Michael Annett, como foi a do Greg Biffle, que teve aquele acidente de avião, né? O Michael Annett foi em decorrência de um câncer. Pilotos que vão embora, mas parece que nada foi tão chocante do que essa partida precoce do Kyle Busch, porque ele uma semana atrás estava ganhando corrida na Truck Series. E aqui eu já vou colocar a frase que ele falou, e que foi uma frase que bateu muito forte quando se pegou ela em retrospectiva. Ele venceu uma corrida e, quando perguntado sobre a comemoração, ele vira para a repórter e fala: você nunca sabe quando será a última. Última, no caso, última vitória. E acabou sendo aquela última vitória, e dali alguns dias ele perderia a vida. Então, diante de uma coisa tão chocante, a gente não tem como começar o programa de hoje sem a devida homenagem, sem o devido tributo ao Kyle Busch, essa figura. A gente, infelizmente, aqui no GP Total, a gente não tem muito espaço, e a gente, confessadamente, não tem braço para ficar acompanhando a NASCAR também. Mas a gente dá o devido valor, a gente sabe
o quanto a NASCAR está arraigada à cultura do esporte a motor dos Estados Unidos, em termos de popularidade, a grande categoria do esporte a motor, e aqui se desenvolveu de uma maneira totalmente diferente do que é a competição europeia, né? Os dois grandes berços de competição automobilística, Estados Unidos e Europa, se desenvolvendo com um oceano Atlântico de diferença entre uma e outra, e a NASCAR fazendo parte do cotidiano. Pode até a NASCAR não estar enfrentando seu melhor momento em termos de popularidade, de audiência, e até mesmo de geração de pilotos, mas ela continua tendo uma força muito grande, e o Kyle Busch era uma dessas forças da NASCAR que infelizmente parte muito cedo. Queria a palavra de vocês, principalmente você, João, que até levantou os números e tem aí mais referenciais sobre o Kyle Busch, ele que por muitos anos usou aquele carro Toyota número 18 da MM, chocolatinho colorido, e nos últimos anos estava usando o carro número 8 da Richard Childress, e que nos deixa dessa maneira, e que, claro, coloca não só o universo da NASCAR, mas como todo o universo do esporte a motor em choque pela sua partida precoce. Boa noite, meu amigo João. Infelizmente, a gente começa o programa com essa triste notícia, mas que a gente não poderia deixar de também prestar o nosso tributo a ele. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste. Bom dia, boa tarde. O Kyle Busch é aquele personagem que, por mais que você não acompanhe muito a NASCAR, quando vê a notícia, todo mundo sabe, eu sei quem é. O Kyle Busch era um daqueles personagens que um dos poucos pilotos realmente carismáticos da grid atual da NASCAR. O Kyle Busch, ele, lógico, todo mundo falou, ele é um piloto histórico, e realmente o é. Para você ter ideia, ele tem, estava até fazendo como o Lucas falou, estava levantando aqui os números dele, ele tem 234 vitórias. Vou pegar aqui o Wikipedia, 234 vitórias, somando as 3 categorias da NASCAR. Ele tem 63 pela Cup, que é a principal, tem 102 pela O'Reilly, que por muito tempo eu conheci a Busch Series, que seria uma segunda divisão, e 69 pela Truck Series, que seria uma Fórmula... Vamos lá para a Fórmula 1, seria a Cup, seria a Fórmula 1, a O'Reilly seria a Fórmula 2 e a Truck Series seria a Fórmula 3. E como você falou, Lucas, ele era racer, aquele cara que gostava de estar correndo tudo que era carro, que era possível. Inclusive, a gente vai falar de 500 milhas, havia um projeto dele ir correr nas 500 milhas, algo que o irmão dele mais velho, o Kurt Busch, fez alguns anos atrás, ele foi até muito bem. E o Kyle Busch, ele estava participando de várias, às vezes nas 3 corridas. Esse é o carro mais conhecido dele. Ele começou na equipe Hendrick. Ele era um piloto prodígio, ele começou muito jovem. Lembrando que a NASCAR não é como a Fórmula 1. Muitas vezes os pilotos já chegam com uma certa idade, 23, 22, 23, 24 anos. Ele chegou com menos de 20 anos com a equipe Hendrick. Ele, lógico, ele já tinha o handicap de ser o irmão mais novo do Kurt Busch. Havia uma diferença grande de idade dele, são 7 anos. E o Kurt Busch, quando o Kyle surgiu na Cup, ele já era campeão. O Kurt Busch foi campeão em 2004. E ele começa pela equipe Rick Hendrick, que é uma equipe das mais tradicionais e mais fortes. Consegue suas primeiras vitórias, mas eu gosto de dizer que a Hendrick é meio que uma McLaren, né? Uma equipe muito certinha. E o Kyle Busch, assim como o seu irmão mais velho, o Kurt Busch, era aquele piloto que abraçou uma fama de bad boy. Ele era um piloto muito agressivo. Na NASCAR, ser agressivo é o famoso aqueles totozinhos. Então, ele criou muitas rivalidades com vários pilotos. E então, que está aí, se você olhar bem, abaixo do número 18 tem Rowdy, que era Road Nation. Era homenagem ao Rock Burns, que era do Dias de Trovão. Ele abraçou essa fama de bad boy. E ele foi para Joey Gibbs, que é esse carro aí da MM, que é um carro Toyota, e lá ele conquistou seus grandes resultados. Ele demorou a ser campeão, mesmo sendo piloto, por exemplo, no final do 2000, nos anos 2000, 2008, 2009, ele era um piloto dominante. E, por sinal, você falou bem, Lucas, a NASCAR,
não vive o seu melhor momento, até falar um pouquinho disso, mas naquele momento que o Kyle Busch surgiu, a NASCAR vivia o seu melhor momento em termos de popularidade e relevância. Havia vários pilotos, havia Jeff Gordon ainda muito forte, Jimmy Johnson, não sei nem dizer, 7 títulos naquele período, mas pilotos como Dale Earnhardt Jr., super popular, e junto com o Kyle Busch, tinha outro piloto da geração dele, como o Danny Hamlin, que está ainda aí, Martin Truex Jr., Brad Keselowski, com o Kyle Busch desenvolveu uma rivalidade mortal, eles se odiavam, mas o que o Brad Keselowski colocou como homenagem foi muito bonito, né? Ele até falou, é como eu fosse o Coyote e não tenho mais o Papaléguas para perseguir. Então era uma referência. Então havia eu respeito. Vou abrir um parêntese e vou passar a palavra para o Márcio, porque as palavras do Brad Keselowski, que foi sempre não era nem a questão de uma rivalidade, era realmente de inimizade, né? Sim. Agora o Brad Keselowski vira e fala assim, olha, é como se fosse um coiote seu papaléguas, ou seja, é aquela constatação, e isso tem uma melancolia presente na frase, que é a seguinte, quando você tem uma grande rivalidade e o teu rival parte, ou o teu rival para, uma parte de você mesmo também vai embora. E foi o que aconteceu com o Senna quando partiu, e o Alan Prost se deu conta disso. E eu vou passar a palavra para o Márcio, porque uma das coisas que eu mais lembrei sobre isso, de você constatar que se o teu rival parar, você também para, você também cai, você também tem um pedaço de si arrancado, foi na Lever Cup de 2022, quando se teve a aposentadoria do Roger Federer. E aquela choradeira absolutamente justificada do próprio Federer com o Nadal, que foi o grande rival da carreira dele. Tá? E os dois reconhecendo e falaram assim, puxa, isso aqui é a última dança, sabe? E aquilo ali era de uma beleza e, ao mesmo tempo, dessa melancolia. Bate forte isso aí. E essas palavras do Brad Keselowski me pegaram muito por esse lado. Porque essa constatação, ele constatou logo de cara que era um pedaço dele próprio, Brad Keselowski, que estava indo embora. Essa rivalidade que eles tinham na pista, e que, claro, cheio de trash talk, encontros de carro esfregando tinta e tudo mais, mas que tem esse capítulo encerrado e uma constatação muito forma trágica, né? Dele. Encerrar de forma trágica, né? Então Márcio, vou até passar boa noite você, meu amigão, vou passar a palavra para você, porque você viu isso, e a gente viu isso quando o Federer se aposentou lá na Lever Cup em 2022. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas, João, amigos de casa. É muito tocante mesmo. São as palavras do rival, do grande rival, são sempre muito puras nesse sentido, porque são destinos entrelaçados, né? É claro que o Prost sentiu isso quando o Ayrton se foi, mas o Ayrton já tinha sentido isso muito forte quando o Prost se aposentou. Né? A gente vê o pódio... Poucos meses antes, né? Quando vê o pódio da Austrália em 93, o destino dos dois foi tão entrelaçado que o último pódio de um foi o último pódio do outro, né? Todo mundo sabia que era o último pódio do Prost, mas ninguém sabia que era o último pódio do Ayrton. Foi o destino dos dois extremamente entrelaçado, né? Tem personagens que são assim, né? E o Ayrton no fim de semana que faleceu, ele entrou ao vivo pilotando o carro para a TV francesa e o Prost estava comentando, ele manda um abraço para o Prost, ainda pilotando dentro do carro ali, o próprio Prost ficou surpreso com aquilo, e assim, eu não tenho dúvida de que eles tenham se tornado grandes amigos, porque estavam se falando com regularidade, e o Ayrton tinha muito respeito por ele, como ele tinha pelo Ayrton também, mas acho que o Ayrton, da parte do Ayrton não era mais ainda, o Ayrton tinha muito respeito. A entrevista que o Ayrton deu pro Eduardo Correia, nosso chefe aqui, poucos meses antes de falecer, você vê que mesmo ainda havia rivalidade, mas já foi no início de 94, né? Então você vê que quando ele fala do Japão 89, ele fala, não, mas o Prost pilotou muito bem naquela corrida, andou muito bem, né? O Ayrton tinha esse respeito pelo Prost que ele não tinha pelo Schumacher, nitidamente ele não tinha pelo Schumacher, talvez fosse ter, com o passar do tempo, é muito parecido com a relação do Big Three, do tênis, né?
Você vê que o Roger hoje em dia fala, eu não dei ao Djokovic o respeito que ele merecia. Né? Ele precisou de uma perspectiva histórica para poder perceber o tamanho do Djokovic, o valor do Djokovic. Hoje em dia ele reconhece isso. Nadal, a mesma coisa. O Djokovic surgiu depois, era meio Schumacher da história. O cara que, não tenho dúvida que o Ayrton com o tempo ia respeitá-lo mais também. Mas naquela altura não tinha ainda. Você via que o tratamento que o Ayrton tinha em relação ao Prost era diferente do que reservava o Schumacher ali naquela altura. Estou falando de outras pessoas, né? Claro, eu sou um exemplo do que o Lucas falou. Eu nunca me dei match, eu nunca me interessei pela NASCAR, mas obviamente sei quem era o Kyle Busch. Ele transbordou, né, o esporte. E isso que o Lucas falou realmente é muito forte. Eu trabalhava na prefeitura aqui de Friburgo na época. Eu lembro que todo mundo foi embora, fechou tudo, e eu estava fazendo algumas coisas e deixei uma janelinha aberta enquanto trabalhava. E quando eu vi, já estava tudo escuro, só fiquei sozinho lá e chorando sozinho vendo aquilo ali, porque quem acompanhou a longa trajetória de Federer e Nadal desde Miami 2004, a primeira vez que eles se enfrentaram, ali era muito forte, porque o Nadal nunca quebrou uma raquete, nunca. Se tem alguém que soube mascarar, soube guardar as emoções e não transparecer, foi Rafael Nadal. E eu não estava pronto para ver Nadal chorar daquela maneira, como eu vi. Ele estava sentindo tanto quanto o Federer. Estava doendo nele tanto quanto o Federer. Então, aquilo realmente foi uma das imagens do esporte mais fortes desse século, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O homem que sempre guardou as emoções, que soube sublimar tudo, desmoronar daquela maneira. E ele não chorou assim na aposentadoria dele. Ele chorou na do Federer. Na dele próprio, ele não chorou assim. Chorou muito, né? Ele chorou muito. O Djokovic também chorou muito, né? Foi um negócio bem... foi bem a transição assim, bem... Foi aquele choque, né? Pô, ele tá indo embora, né? Então, foi um negócio... Pois é. E assim, eles não conseguiram evitar o respeito um pelo outro. Isso é o que eu acho bacana, sabe? Porque eu tô lendo, nesse momento, a biografia de Maria Sharapova. E ela tinha essa relação assim com a Serena também, de muita rivalidade, e ela fala isso até no livro, assim, quem sabe no futuro, quando tudo se passar, a gente possa se tornar amigas ou não, né, porque temos muita coisa em comum, mas a rivalidade, um impulsiona o outro, né, você sente que você deve ao outro ter ficado mais tempo na quadra, treinado mais, então essas rivalidades, assim, que às vezes você nem gosta da pessoa, não se dá bem e tudo, mas então existe uma tensão, uma relação de estímulo um no outro, e você, quando perde essa referência, você fica igual um Ronin, né? Um samurai sem ter a quem servir, né? É bem isso. Então é triste, é realmente doloroso você perceber que de repente você ficou sem a tua referência, ficou sem o teu nêmesis, vamos dizer assim, e é legal que, como a gente falou, às vezes acaba a competição e vira uma amizade. Às vezes pessoas que se odiavam, ou queriam se odiar, tentavam se odiar, gostavam de se odiar, às vezes acabam virando grandes amigos, ou pelo menos tendo um grande respeito um pelo outro, porque é uma relação muito pura e muito bonita, muito real, muito verdadeira. E ninguém é mais insuspeito para te elogiar do que o teu adversário, do que o teu rival. Então são palavras que tocam mesmo, dá para ver a emoção do Lucas aqui, tocam mesmo, mexem realmente com a gente, porque é bonito, é muito bonito, vem do coração isso é muito legal. E o interessante é que o Beto Keselowski surgiu até depois do Kyle Busch, mas foi campeão antes, né? Até isso, tive muito transtorno sobre isso. E você falou muito em amor e ódio, e muitas várias manifestações que aconteceram, foi uma comoção, todo mundo falou, o Fórmula 1 falou, o Indy falou, e tem uma bem interessante, que o público amava odiar o Kyle Busch, né, e assim como odiava ter que amá-lo. E o Kyle Busch era uma das grandes estrelas da NASCAR. Ele foi campeão em 2015, de forma até polêmica, né, porque ele tinha sofrido um acidente em Daytona, na Busch Series, passou boa parte da temporada fora com a perna quebrada, e a NASCAR fez um arranjo para ele ir para os playoffs, e ele acabou sendo campeão. Já com quase 10 anos, com a sua 11ª temporada. Ele demorou a ser campeão. Ele foi campeão também em 2019,
E uma das características do Caio era justamente ele estar, muitas vezes, correndo as 3 categorias. A NASCAR são 3 categorias nacionais, que é a Truck, a Riley, que hoje é a Riley Series, tem vários nomes, hoje é a NASCAR Cup. A Fórmula 1 falou das Fórmula 3. E muitas vezes o Caio Busch corria nas 3. E havia aquela expectativa, qual será o primeiro piloto a varrer o final de semana. E, sem surpresas, o primeiro e único a fazê-lo foi o Caio Busch. E até notei aqui, foi em Bristol em 2010. Ele repetiu a dose em 2017, também na pista de Bristol. O Caio Busch já não estava no seu prime, né? Tanto que ele não vencia na Cup desde 2023, quando ele saiu daqui. Por algum motivo, eu gostava muito desse carro número 8. Eu gostava muito dele, principalmente nesse patrocínio. Eu gostava muito desse carro. E por aquelas coincidências, né? Ele sai da Joy Gibbs e o Caio Busch queria correr muito com o carro Chevrolet e ele vai para a equipe Richard Childress. E a equipe de Richard Childress foi que abrigava o Dale Earnhardt, morto 25 anos atrás. Esse carro, esse número 8 foi aposentado, o filho do Caio Busch já corre, então o Richard Childress já reservou esse carro de número 8 para o filho do Caio Busch. Foi uma perda absurda, né? Foi uma coisa, foi muito rápido, isso que mais chocou, foi a notícia, olha, o Caio Busch não vai correr no final de semana, na quinta-feira, ele não vai correr no final de semana a Coca-Cola 600, que é a segunda corrida mais importante da NASCAR. E mais tarde, olha, ele morreu, então não ficou. Como assim ele morreu? Foi aquela coisa de... como assim ele faleceu? Ninguém acreditava. E no final de semana, lógico, as homenagens, todo mundo homenageou as 500 milhas de Anápolis na volta 18, né, que por muitos anos ele foi com o carro no 18 da Joy Gibbs, fez a homenagem, e lógico, horas depois, até essa homenagem também foi belíssima, tá a esposa e os filhos, ele tem um casal de filhos, tá, e só o filho tá aparecendo, mas ele tem uma filha também. Foi bem emocionante a cena. Família, né? Era um cara muito família. Você via ele sempre com o esposo, os filhos, um cara que os filhos frequentando autódromo, todo mundo junto. A NASCAR é muito disso, né? A NASCAR em si tem muito disso de estar lá a família, tá a esposa, tá os filhos, tem muito disso mesmo. E também tem aquela cena aqui, quando o carro tá no carro dele, que foi pilotar pelo Austin Hill nesse final de semana. Estão descendo do caminhão e o autódromo de Charlotte fica em silêncio vendo a cena. Aquilo ali realmente é bem, bem forte. E até para arrematar aqui sobre o Caio Busch, vai deixar um vazio muito grande na NASCAR. A NASCAR, como eu falei aqui, ela não está no seu melhor momento. Faltam pilotos carismáticos, pilotos que levam a categoria nas costas, como o Jimmy Johnson, o Jeff Gordon, Dale Jr. Hoje, piloto assim, realmente, um piloto que bem popular, o Chase Elliott, mas apesar de ter sido campeão uma vez, meio que o mundo fora da NASCAR, ninguém conhece o Chase Elliott, não. Como é que esse é o filho do Bill Elliott, que sim, um cara muito conhecido, um cara que conseguiu a volta mais rápida da história da NASCAR, ele é um cara muito conhecido. E você olhar a NASCAR, até as grandes corridas, você vê vários vazios nas arquibancadas. A NASCAR está bem longe de estar no seu momento mais popular. Lembra um pouco, até o Márcio vai saber essa comparação que eu vou fazer, lembra um pouco a MotoGP, aquele período de 2020 a 2023, que foi o momento que o Valentino Rossi se aposentou, o Marco Massa se acidentou. Tinha bons pilotos na MotoGP? Tinha, mas não tinha aquele cara que chamasse a atenção. Então, o Caio Busch, mesmo já em decadência, mesmo jovem, 41 anos, a NASCAR você corre por muitos anos, com 45, 50 anos, mas ele já estava em decadência, vai fazer muita falta, vai ser esse vazio, vai ser muito difícil a NASCAR preencher. Tem o Denny Hamlin já bem veterano, atrás do título, que ele escapou muito de forma muito cruel no final de 2025, tem o Kyle Larson, que é um cara muito talentoso, mas falta aquele cara, não tem aquele cara que chame gente pro autódromo.
Kyle Busch era esse nome, e infelizmente ele veio falecer de forma trágica, lamentável, e vamos ver como a NASCAR categoria vai reagir a essa perda. Todo mundo comparou muito com até a morte do Dale Earnhardt, em 2001, que foi aquela cartaz, mas havia muitos pilotos grandes naquele momento. Jeff Gordon já estava lá, ele foi campeão em 2001, Bob Labonte, Charles Labonte, o filho, o Dale Jr. já era um cara popular, já estava chegando, então tinham outros pilotos ali. Às vezes no Kyle Busch não tem muita gente ali que você possa dizer, esse cara traz gente para o autódromo. Infelizmente não tem. Exatamente, mas a gente vai agora para a pauta do Grande Prêmio do Canadá. Vamos deixar Indianápolis por último no programa de hoje. A gente teve, portanto, o round quinto, né, o quinto round de 22 provas da Fórmula 1. E o que a gente pode já dizer sobre o Grande Prêmio do Canadá? Primeiro, claro, reforçamos parabéns à Liberty Media por ter tido a genial ideia de colocar no fim de semana das 500 milhas de Indianápolis um grande prêmio que seria muito próximo de horário das 500 milhas, a chance de... Quem poderia imaginar que ia encavalar o horário, não é mesmo? Não chove muito, sempre chove lá, né? Mal chove lá em Indianápolis. A gente tem visto seguidas faltas de respeito com o fã hardcore de Fórmula 1. Esse fim de semana foi mais um deles. Colocar o Grande Prêmio do Canadá no fim de semana das 500 milhas de Indianápolis é uma falta de respeito com o fã hardcore do esporte a motor. Sabe? Não tem outro nome, é uma falta de respeito. Sabe? E ao mesmo tempo em que você tem ali, né, tivemos o pacotão de abril, com a diminuição da disponibilidade elétrica, né, que foi um paliativo. Tá? O nome do ajuste feito em abril, o pacotão de abril das mudanças de regulamento, chama-se paliativo. Tá? E, tanto que para 2027 já está decidido 60-40 na proporção. Só falando aqui, mais potência para o motor a combustão. Só falando aqui, né? Porque surgiu nesse final de semana, parecia meio que martelo batido, prego furado, mas esse final de semana surgiu que algumas montadoras, principalmente Audi, até mesmo a Ferrari, está dizendo, olha, talvez seja melhor para 2028. Tanto que esse final de semana o Max Verstappen já falou de novo, se foi 27, foi igual a 26, ele vai fazer outra coisa. Nürburgring me interessa bastante. Nordschleife me interessa bastante. E aí você tem a seguinte situação, você diminui o protagonismo na disponibilidade elétrica, claro, você diminui o desempenho global dos carros. Tá? No Grande Prêmio do Canadá, a gente até teve uma corrida mais disputas, mais acirradas, disputas e ultrapassagens que pareciam mais naturais. Não são, ainda não são, está longe de ser, até porque quando você está 1 segundo do teu rival, você tem mais disponibilidade de ultrapassagem, você tem mais potência disponível, você tem ainda o Mushroom do Mario Kart, tá? Não na mesma intensidade, mas você ainda tem, o que continua sendo um atentado à isonomia ao esporte, assim como era o DRS desde que foi implantado lá em 2011. A gente está falando de uma coisa de muito tempo atrás. O atentado à isonomia do esporte continua. E você tem a seguinte constatação: não fosse a aerodinâmica ativa desses carros iam ser muito lentos, tá? Comparáveis a um Fórmula 2. Por quê? Porque o motor de combustão interna é um motorzinho. 500 cavalos para a Fórmula 1, para esse peso que eles têm, de 800... É muito pouco. Sabe? É muito pouco. 500 cavalos é muito pouco. E aí alguém até pode perguntar assim, mas não dá para aumentar a potência desses motores aumentando o fluxo de combustível, por exemplo, né? Aumenta o fluxo de combustível e aumenta a pressão no turbo. Até dá, esses motores aguentam, até porque eles são projetados para serem usados por vários GPs. O que você não tem disponibilidade? De combustível, porque os tanques desse ano só aguentam 70 quilos de combustível. E você não tem como mudar um projeto do monocoque. Então eles chegam naquilo que a gente chama muito bem de beco sem saída. Tá?
Isso você não vê ninguém falando em outros canais, principalmente canais que transmitem o esporte, vocês não vão ver essas constatações e colocadas para vocês que estão aí, porque a gente respeita quem está do outro lado, aí, a gente respeita o nosso público, e a gente escancara essas constatações porque a Fórmula 1 fez um grande paliativo, que se não fosse aerodinâmica ativa, esses carros iam ser lentos para um caramba. Tá? Que é só um motorzinho de 500. Diminuiu o super clipping, diminuiu, não aboliu. A gente ainda tem as características do circuito do Canadá. O Canadá é o que o Márcio falou. O Márcio falou que não gosta muito, mas é um circuito de personalidade. Ele é muito diferente dos tilcódromos, que são um autoplágio de sempre dos mesmos autódromos e os mesmos trechos de sempre que o Hermann Tilke sempre fez desde a virada do ano 2000, quando ele pegou esse protagonismo, sabe-se lá por quê, cabeça do Bernie Eccleston, sei lá, de construir os novos autódromos. Todo o novo autódromo tinha que passar na mão dele e, claro, todos ficaram com a mesma cara. Né? Parece aquele cirurgião plástico que só sabe aumentar o lábio, encher a maçã do rosto, fica todo mundo com a mesma cara. Aquele rosto de borracha. Mesma coisa. Tá? Esses são os autódromos do Hermann Tilke. Agora, você pega um GP do Canadá, que você tem freadas fortes, esquerda-direita, não tem grandes trechos de aceleração, a não ser a grande reta oposta antes da chicane, né, com o Muro dos Campeões. Você tem um circuito que diminui um pouco essa questão das características do regulamento deste ano. Tá? Diminuem, eu vou repetir, o que foi feito até agora foi um paliativo, e um paliativo que só escancara de maneira categórica que a gente teve os 3 primeiros GPs, um regulamento caótico, ridículo e perigoso, muito perigoso. Teve muito anjo da guarda, seja lá o que você acreditar ou não acreditar, trabalhando muito para que a gente não tivesse acidentes graves, realmente graves, nos 3 primeiros GPs, com a configuração elétrica que estava colocada para os carros. Tá? A Fórmula 1 deu uma melhorada, mas é uma melhorada paliativa, e já tem gente vendo isso e fala assim, não, então assim já tá bom. Não está. Não está bom. Está longe de estar bom. O regulamento esportivo e técnico da Fórmula 1 2026 continua sendo o pior da história da Fórmula 1. E olha que a gente já teve regulamento de Fórmula 2 lá em 1952, 53. A gente já teve regulamento que só podia motor de 1.500 cilindradas, que foi ali até 1965. Tá? Então a gente já teve regulamentos muito restritivos, mas regulamento que é vexatório, regulamento que é lamentável, o de 2026 está ganhando e com corpos à frente. Quero passar a palavra para vocês, para que vocês também falem o que vocês acham, o que vocês acharam desse GP. A gente teve sim mais disputas, uma coisa que parecia ser um pouquinho melhor do que a gente viu, até porque pior do que foram os 3 primeiros GPs é muito complicado, porque não era só realmente lamentável, a gente estava numa situação potencialmente muito mais perigosa também com eles. Vai lá, João, você primeiro. Então, para o Márcio chamou, aí Márcio. O João acho que está com um probleminha de conexão. Eu puxo aqui enquanto ele resolve lá. Sim, eu concordo contigo, Lucas, completamente. Assim, é um ano de paliativo, de redução de dano, de uma coisa que era previsível, perfeitamente previsível. Enfim. Estamos chovendo numa olhada, a gente já falou disso muitas vezes. Estão falando das simulações desde 2023 que ia dar ruim. Assim, essas horas o pai da criança some, né? Eu não gosto do comportamento desses carros, sabe? Independente de tudo isso. Eu já falei com vocês, desde a era híbrida eu não gosto muito do comportamento dos carros, eu não gosto da resposta deles ao pedal, sobretudo quando você tira o pedal do acelerador, no momento de recarregar a bateria, o comportamento dos carros eu não gosto, realmente não curto. Mas, assim, dito isso, essa corrida só tem uma grande zona de aceleração, de fato. Então o problema não foi tão grave. Foi mostrado on-board, obviamente, né? As on-board foram mascaradas. Mostrou sim, né? Mas tinha dessa vez. Mascarando o super clipping, né? Porque você não mostrava. Não, dava para ver que tinha super clipping mais. E assim, tá se formando uma dinâmica interessante
com essas vitórias seguidas do Antonelli, a gente está vendo um cenário parecido com o que a gente viu no início de 2016, né? Que o Rosberg venceu aquelas 7 corridas seguidas, no final de 3, no final de 15, e as 4 primeiras de 16, e estava evidente a tensão que se formou dentro da Mercedes, que eu até escrevi isso na época, uma corrida antes do GP da Espanha, que estava tudo se encaminhando para uma batida entre os carros das Mercedes, porque quem venceu tantas vezes seguidas não desacostuma muito rápido a perder, né? E quem está sem vencer vai ter que partir para cima. Então, é um cenário tenso por natureza, uma dinâmica tensa. E a gente está vendo isso na Mercedes. É curioso como mudou rápido, né? Como 3 vitórias em sequência mudaram totalmente o Antonelli, né? Do piloto que aceitava ficar atrás e que para um piloto que agora quer vencer todas as corridas, né? E até um pouco emocionalmente, aí começa a lembrar que tem 19 anos, porque ele se desestabilizou mesmo pelo rádio ali, né? Mas assim, pilotando com muita fome para vencer tudo. E o Russell tá com problema nas mãos, né? E ele também se comporta mal. O Russell ele se superestima, com certeza, é um bom piloto, mas ele age como se fosse um Jim Clark, como se fosse um Fangio, né? Como se fosse, enfim. O Ayrton Senna, né? Completamente, você falou naquele momento, né? É o Senna e tal. Acho que ele acreditou, né? Ele acreditou nisso, de que ele era um Senna, né? Acontece que um Senna não estaria tomando um vareio do menino de 19 anos dessa forma, quer dizer, então ele agora está com problema nas mãos e a Mercedes está com problema para administrar, porque o Russell vai tentar se impor, só que ele não está com velocidade para isso. Então ele está numa situação realmente difícil. E o Kimi está com toda a confiança do mundo. Ele jogando o carro contra o Antonelli, que fez na sprint, por exemplo, aí, que causou todo esse celeuma. Então, e o Antonelli está com muita fome, está com muita vontade também, está difícil de segurar. Os dois cometeram erros, né? Assim, eu não sei se foi na sprint agora, porque com Indianápolis, com tudo, minha cabeça já não está tão boa. Mas qual foi a corrida que eu vi que estava as 2 Mercedes, depois, se não me engano, as 2 McLaren, depois as 2 Ferraris, os 2 Red Bull, quer dizer, estava parecendo o grid de Paul Ricard ainda, né? Os carros ainda estão valendo mais do que o piloto nessa altura, assim. Você vê que a diferença de uma equipe para outra ainda é maior do que a diferença do braço de um piloto para o outro, a ponto de não conseguir compensar muito, não se infiltra muito entre eles ali, tem um gap muito grande ainda entre as equipes, né? E isso é uma coisa meio pobre, porque a gente na prática vê um campeonato que está sendo decidido entre Antonelli e Russell, e no meu entendimento o Antonelli, claro, tem um potencial muito grande e ele provavelmente vai amadurecer mais cedo, vencendo cedo assim, porque a vitória sempre infla a tua segurança, né? A autoconfiança faz muita diferença, mas o fato é que a gente caminha para um título, e a gente falou isso no ano passado, né? Um título um tanto ocasional. A gente está caminhando para um cenário desse já no início de ano, de eventualmente ter um título ocasional. Claro, o futuro da carreira do Antonelli provavelmente vai justificar esse título dele, mas ele ainda está longe do que ele vai chegar. Não tenha dúvida disso. Ele não está maduro completamente, está longe do que vai chegar e está sendo, enfim, foi um pega interessante entre os dois, mas erraram muito. Várias vezes erraram frenagens estiveram muito perto de bater, muito perto. Foi um pega interessante, mas assim, ninguém se impôs de fato, né? Ninguém, até quando o Antonelli passou, falou, agora vai abrir, mas daqui a pouco não errou de novo no hairpin, enfim. Então foi interessante, mas o nível não foi dos mais altos. Eu até comentei isso no nosso grupo. Pela primeira vez em muito tempo eu vi uma corrida de Fórmula 1, e isso é uma coisa que eu quero falar sobre a Indy no final, quando a gente for falar de 500 milhas, mas pela primeira vez em muito tempo eu olhei para a Fórmula 1 e senti que a pilotagem média foi um tanto medíocre para os padrões da Fórmula 1, porque a gente tem tido gerações muito fortes de pilotos, né? Você pode falar, às vezes sente falta de um gênio aqui em um período, em um momento ou outro, mas são pilotos que chegaram muito preparados, muito fortes, né? Desde a geração no final dos anos 2010 ali, dos anos 2000, você já tinha vários pilotos com potencial de campeonato, de ser campeão do mundo, e muitos pilotos fortes, né? Um grid muito forte. E essa corrida eu senti um nível de pilotagem abaixo da média,
porque a própria Fórmula 1 vem estabelecendo nos últimos anos aí. Eu olhei assim, quem fez uma grande corrida? O Max fez uma grande corrida, como o Jarvis, o Hamilton andou bem, né? Mas assim, o Antonelli errou muitas vezes, Leclerc errou, vários pilotos, se você for olhar dali para baixo, pegando a lista, vários cometeram erros, né? Então, eu realmente achei uma corrida um pouco decepcionante sobre esse aspecto de pilotagem. Eu não posso generalizar, né? Mas muitos pilotos assim, eu achei que decepcionaram. E foi uma coisa que me chamou a atenção, porque há muito tempo eu não olhava para uma coisa de Fórmula 1 e tinha essa impressão. Muito tempo. Você olhava nos tempos que eu cresci vendo Fórmula 1, você diferenciava muito bem um gênio, um multicampeão, de um piloto de fundo de grid. Você via pilotos que realmente não tinha simulador, né? Estava numa equipe que não podia testar tanto, não tinha orçamento para testar. Então tinha uns caras que estavam despreparados para a Fórmula 1. Você via que na rabeira lá tinha um ou outro talentoso, mas tinha alguns pilotos que não estavam preparados. Isso com tempo, com redução de número de cockpit, com simulador, ainda no período de muitos testes, mas foi diminuindo. O cara chegava bem preparado para a Fórmula 1 em geral. E você mesmo piloto, a gente for falar qual é o pior piloto da Fórmula 1, muita gente vai pensar em Lance Stroll, por exemplo. Ele não é um piloto tão ruim, não é isso. Gira muito próximo, né, do Alonso, vai girar próximo de todo mundo. Ele vai perdendo os detalhes. Não é também uma categoria que hoje em dia diferencie tanto um piloto de outro, quanto a janela de atuação do piloto é menor do que já foi. Mas essa corrida, especificamente, eu senti isso. Eu senti assim, em algum momento eu fui ficando meio decepcionado com o que eu estava vendo e achei que foi uma corrida de nível de pilotagem um pouco abaixo. E agora a gente estava falando muito de tênis, né? A gente estava falando do Kyle Busch. E o Kimi Antonelli, ele meio que quebrou o saque do George Russell. Em que sentido? George Russell, ele falou após a pífia atuação do Breno Pellimani que eu não gosto dessa pista, essa pista não me deu bem, tal. E no Canadá, em Montreal, é uma pista que ele anda muito bem. Ele venceu ano passado, fez pole. Ele vinha de 2 pole, ele fez a terceira pole seguida, venceu na sprint, jogou no carro no Antonelli, mas venceu. E estava muito claro, como o Márcio falou, que o Antonelli tinha mais ritmo que o George Russell, numa pista do George Russell. Era uma pista que o George Russell anda bem. Faz alguns anos que ele anda muito bem ali, e o Kimi suplantou o George Russell. E a forma como ele saiu do carro, jogando o coxo da cabeça para fora, jogando o volante, jogando lula, faltou jogar a cueca no chão, indica claramente que George Russell sentiu o golpe. Ali a gente fez Marcelo, 75 anos e meio de Fórmula 1, apenas um piloto perdeu o título vencendo 4 coisas consecutivas, que foi até o Nico Rosberg em 2015. E o Kimi Antonelli já tem 43 pontos na frente de George Russell, está em viés de alta, mas como o Márcio falou, ele gostou de vencer, conheceu o gosto da vitória, agora ele está Vai ser difícil. Vai ser difícil tirar esse gosto da vitória dele. E o George Russell vai ser difícil. Talvez tem que fazer coisas assim que o Toto Wolff não quer que ele faça, mas se o George Russell quiser ser campeão, ele vai ter que fazer. E o Toto Wolff vai ter constatação dentro desse contexto todo é que o abandono do Russell, ele foi duro, mas ele privou o Russell de ser derrotado pelo Antonelli na pista de novo, porque o Antonelli tinha tudo para ganhar, ficar à frente do Russell, não fosse o abandono. Que o abandono ele é muito punitivo nesse sistema de pontos, isso é uma coisa que a gente sempre falou aqui dentro do GP Total, porque você ficar entre 25 e 17 pontos, primeiro e segundo, tudo bem. Agora, se você leva um abandono, e claro, o abandono foi por uma causa mecânica, foi uma falha mecânica no carro, a pancada é muito maior, o peso que um abandono tem é muito maior do que você colecionar vitórias.
E é claro que isso ocorre num contexto em que o Russell já estava tendo essas quebras de saque seguidas, né? E a gente tem um Antonelli que realmente surge aí, e isso é uma coisa que eu já disse também, é um pouco estranho ter o Kimi Antonelli, do alto de seus 19 anos, como um novo standard de competitividade na Fórmula 1. Né? Eu estranho demais isso. Ainda mais tendo no grid caras como o Max Verstappen, o Leclerc, enfim. Você tem aí pilotos que não têm uma Mercedes para tentar disputar título. E a gente sabe que Mercedes está realmente sobrando. Ao mesmo tempo em que, claro, isso aí é um problemão interno para a Mercedes resolver, se é que eles vão resolver. Tá? Porque a batida entre os dois é uma coisa iminente. Não sei até que ponto internamente eles conseguem fazer com que isso não aconteça. Porque é como se tivesse praticamente encomendado um choque entre os dois carros e um abandono ali, um abandono aqui, uma avaria e, claro, mais lenha nessa fogueira que está se erguendo para essa temporada 2026, em que muitíssimo provavelmente o campeão vai ser um piloto da Mercedes e, por enquanto, o que a pontuação, o desempenho está colocando seria realmente esse jovem italiano de 19 anos de idade. E a forma como ele reclamou no rádio, no sprint, quando ele foi colocado para fora, é um claro indicador. Olha, eu não quero ficar nesse cara administrando o campeonato, não. Eu quero vencer corrida. Quero continuar ganhando. E foi bem sintomático. E o próprio George Russell depois da corrida falou, agora ele vai pensar mais no campeonato, meio que tentando colocar pressão. O Toto Wolff vai criar alguns cabelinhos brancos. Isso não está ajudando, obviamente não está ajudando. Sim, ele é um piloto, como o Márcio falou, ele se enxerga o Manuel Fangio e talvez, sei lá, seja posso até exagerar aqui na comparação, mas não é bem longe de ser esse piloto que ele acha que é, que está dizendo para ele, o Peter Witt disse que ele é. Lembra de Ayrton, quem não viu Ayrton Senna, veja George Russell, você se comprar Jesus com Genésio. Mas envelheceu muito mal a frase do Peter Windsor. Não, já nasceu velha, já nasceu bem com os 80 anos de idade. Mas essa foto é muito interessante nesse pódio, né? Que essa foto tem muita coisa aqui. Antes da gente falar dos outros caras, né? Falar da pilotagem boa do Lewis Hamilton, o velho Lewis Hamilton competitivo, que anda bem o Verstappen, né? Fazendo mais uma corridaça dentro das limitações do equipamento, mas várias coisas me chamaram a atenção nessa foto, tá? Porque, assim, ela é muito significativa já em 2026. Por quê? Porque neste quadro, nesta foto, estão os últimos 3 pilotos a ganharem 4 GPs consecutivos. Nisso, você já tem uma constatação muito interessante. Tá? E é claro que essa foto pode ficar ainda mais significativa com o passar do tempo, né? E ela nem precisa de um ano inteiro para ganhar um novo significado, se o Kimi Antonelli for campeão ao fim do ano. Porque aí representa 3 gerações num pódio, sendo que são 2 multicampeões reverenciando um novo talento. Tá? Ao mesmo tempo que, assim, o Antonelli, ao ser levantado por eles, ele já conquista o respeito tanto de Max Verstappen quanto do Lewis Hamilton. Isso é muito significativo. Ao mesmo tempo que a gente tem certeza que o Max e o Lewis Hamilton jamais levantariam o George Russell no pódio. Não. Tá? Então, veja quantas coisas dá para você circular, você constatar numa foto. Essa foto ela é muito carregada de significativo e tende a ficar ainda mais significativa com o tempo. A gente pode, né? A gente até pode fazer um corte disso aqui e ver mais para frente se realmente essa foto vai ganhar ainda mais significado, porque ela já tem um grande significado, que é o quê? Olha, são 2 multicampeões aí que celebram e saúdam e respeitam esse novo vencedor da Fórmula 1, que é o Kimi Antonelli, que conquista a sua 4ª vitória consecutiva. Isso não é pouco. Isso é uma coisa muito interessante. Essa é uma foto que ela carrega mais significado do que uma simples foto de pódio. A gente já viu o Rubinho Barrichello sendo carregado, né, pelo Hakkinen, pelo Coulthard,
O Jacques Villeneuve, quando foi campeão, foi carregado por esses mesmos dois, né, em Jerez 97. Né? E agora o Kimi Antonelli está sendo levantado por eles, por dois grandes campeões, né, que eles estavam num clima muito cordial e até amistoso no pódio. Foi muito interessante isso também. Aquele pós-prova, que eles vão lá para a salinha, ver no monitor os melhores momentos e tudo mais. O clima entre o Lewis e o Max estava muito leve, e sendo que, claro, a barra era pesadíssima entre os dois em 2021, 2022, inclusive, depois de todos os acontecimentos desfecho do campeonato de 2021, estava leve ali, estava todo mundo super de boa, e todo mundo teve essa sensibilidade de carregar o Antonelli. Isso me chamou muita atenção. Essa foto, ela tá muito carregada de significado. Isso é muito interessante. E sem contar que se o Russell não cuidar, né, pode estar ali o futuro, até foi falado na transmissão, né, tá lá o passado, né, o Lewis Hamilton fez história na Mercedes, pode estar o futuro, né, o Max Verstappen aí, nesse final de semana tem foto do Jos Verstappen conversando com o Toto Wolff, né. Mas acho que o nego do George Russell também passa por isso, talvez. O Russell tá tendo risco realmente da carreira dele entrando numa descendente muito forte. Ele tem que lutar pela própria reputação a partir daqui, e o Antonelli já sentiu o cheiro de sangue na água. Agora vai ser muito difícil administrar, muito difícil. Porque ficou claro, teve muita intervenção do Toto após a sprint, e ainda assim é o que aconteceu na corrida. Olha como eles brigaram, e olha o rádio e tudo mais. Vai ser muito difícil administrar isso, muito difícil. E não tem concorrência, né? A verdade é que a McLaren começou a andar forte, mas a McLaren está com muitos problemas ainda. Então, começar com a meteorologista, né? Começar com a meteorologista. Ela se auto-sabotou desde a largada, né? Ou seja, a gente teve a McLaren aparecendo na largada e depois para mais nada. Ela desapareceu. Como você escreveu nas pílulas, João, o Zac Brown não teve um bom dia no domingo. Não é só a Mercedes que está forte. As outras não tão fortes. Isso está lembrando um pouco 88. E não foi só a McLaren que fez um grande carro. A concorrência estava fraca em geral. E é o que está aparecendo um pouco esse ano. Assim, o que eu estou querendo dizer que é um pouco frustrante? Ele ganhou as primeiras ganhou a primeira corrida dele e já emendou uma sequência de 4. Mas para isso ele teve que bater George Russell. Essencialmente. Ele teve que bater George Russell. Não é tirar o mérito, ele não podia fazer mais do que está fazendo. Está vencendo, você não pode questionar. Ele está fazendo a parte dele. Ele está fazendo a parte, não dá para pedir mais do que isso. Mas até para ele é ruim. Porque ele está sendo. Ele agora tem que bater George Russell para vencer a corrida. Então, a gente viu isso em 88, viu, mas era Senna tendo que bater Prost tendo que bater Senna. É diferente. Pode ser que o Kimi se torne, em termos de números, ele está caminhando para ter um monte de número daqui a pouco. É um garoto que daqui a pouco passa a Emerson Fittipaldi, passa Jack Brabham, como se fosse pouca coisa. Hoje em dia, Graham Hill, 14 vitórias, agora não é nada. Né? O que era muita coisa 50 anos atrás, agora não é nada. A proporção é diferente. Mas é possível, sim, que seja um garoto multicampeão. Dá para ver que ele tem talento, dá para ver que ele tem fome, tem apetite, mas ainda é verde, né? Quer dizer, se você pegasse ele para botar no mesmo carro, Max Verstappen, num carro, enfim, que com o qual o Max se entenda também, gosta, tenha prazer, a gente sabe o que ia acontecer. Né? Não dá para dizer que Kimi é o melhor piloto do grid porque está vencendo. Ele é um piloto com muito potencial, mas não é o melhor piloto do grid. Né? Então, é um pouco... Sei lá, a Fórmula 1 esse ano realmente não está legal. Melhorou em relação ao que já foi, mas isso não quer dizer muita coisa, porque estava um dos pontos mais baixos da sua história. Né? Uma coisa horrorosa. As 3 primeiras corridas foram um insulto. E melhorou, mas melhorar em relação a isso não quer dizer que está bom. Né? Melhorar em relação a isso não quer dizer que está bom. E realmente não tem concorrência. A Mercedes, eles vão ter problemas. Eu acho muito difícil esses dois não se baterem muito em breve. Eu não vejo como evitar isso. Não vejo nenhum trabalho que possa evitar isso. Por mais que o Toto bata na mesa e assuste, é reputação, cara. Eles estão lutando pela reputação. O que você vai querer? Que o Kimi deixe o Russell vencer?
ou que o Russell deixa o Kimi dar uma sequência de 5, 6 vitórias. Não dá, cara, não dá. Ali é uma arena, não tem jeito. A menos que você comece a fazer igual o Jean Todt, de jogar, de fazer um cara ou coroa para definir quem vai vencer, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, vai ser muito difícil eles não se pegarem. Mas não tem ninguém se credenciando para pegar esses pontos, não tem ninguém se credenciando para fazer uma ameaça séria ao campeonato. Não tem. Agora, assim, a gente falou da pista, né? Realmente é uma pista que sempre, como eu falei, não é minha favorita, está longe de ser, mas tem muita personalidade, né? O Hamilton venceu a primeira corrida dele lá, sempre andou muito bem ali. O Max também andou bem, o Nelson andava bem demais lá, o Nelson Piquet. Tem vários pilotos que é uma pista que sempre escolheu. O Kubica, né, venceu a única corrida dele lá, tinha tido um acidente terrível em 2007, venceu em 2008. É uma pista que escolhe seus pilotos. Assim, você casa bem com ela ou não casa. Ela tem características muito peculiares. Né? Então, Schumacher andava bem demais lá. E eu gostava muito da versão, falei de 88, eu gostava muito da versão de 88 dela, quando voltou de um ano fora do calendário. A chicane original, onde hoje é o muro dos campeões ali, aquela chicane era feita em quarta, quinta marcha. Era uma chicane rapidíssima, eu adorava aquele trecho ali. Os carros tinham que ser muito precisos, entravam muito rápido naquele pedaço. Eu lamento que tenham feito uma chicane tão lenta ali, porque aquele trecho, anteriormente era um trecho sinuoso, né, de umas curvas rápidas, era bem interessante. Aí passou por essa reforma para 88, o S ali na entrada do box era muito legal, muito rápido, você, quando via de frente, assim, você viu que os carros mergulhavam mesmo, vinham em sexta, espetavam a quinta, às vezes uma quarta, dependendo das condições, e mergulhavam muito rápido ali, era bem interessante. Uma pena que tenha mudado, realmente não curto tanto. Mas é uma pista de personalidade e isso faz bem. A gente ter pistas que você vai bem em uma, vai bem em todas, é muito pobre, muito pouco. Né? Acho que em termos de variedade de pistas, né, a Indy sempre foi, por mais que tenha algumas que eram complicadas, né, assim, sem estrutura nenhuma, mas sempre teve mais variedade para o piloto, testava mais o piloto do que esse monte de tilcódromo que foi proliferando e você vai bem em um, vai bem em quase todos, né? E agora falando aí do Hamilton, realmente o Hamilton conseguiu o melhor resultado da Ferrari em 2026, uma nota bem interessante com o Max Verstappen, não teve ioiô, felizmente, mas foi bem interessante, foi que o Max conseguiu a ultrapassagem no começo da corrida, o Hamilton só faltou estender um tapete vermelho. E quando foi ao contrário, então sabia, o Max não vai estender tapete vermelho, coisíssima nenhuma, e brigaram feio, brigaram forte, mas uma luta justa, dois multicampeões, se respeitam muito, pode não ser amigos, né? O clima estava bem cordial, como o Lucas falou, mas foi o Hamilton demonstrando como sempre andou bem em Montreal, conseguiu o segundo lugar, e por sinal colocou no mais de 30 segundos o Charles Leclerc, que passou o final de semana reclamando eu ia bastante. Falar isso, transferiu aquela crise que era toda carregada em Hamilton. O Leclerc, esse fim de semana, ele simplesmente não se encontrou, reclamou no rádio, falou que não estava confiando no carro, não estava confiando no freio. E o Leclerc, a gente percebe isso, ele, quando ele tem algum cenário negativo também, ele se abala com muita facilidade. A gente já tinha falado isso sobre o próprio Hamilton, quando ele se transferiu para a Ferrari. Assim, como é que o Hamilton vai se comportar entrando na Ferrari se ele não tiver um ambiente e uma circunstância favorável a ele? Se ele não tiver um carro competitivo, se ele começar a ser batido frequentemente pelo Leclerc, foi exatamente o que aconteceu. E nesse fim de semana a gente teve essa virada de chave, porque apesar de ele ter sido quarto colocado, que é uma posição muito respeitável, pelo equipamento que ele tem, o Leclerc, ele ficou numa pilha que, assim, meu Deus do céu, cadê aquele cara que tinha confiança, aquele cara que estava metendo o tempo no Hamilton esse tempo inteiro? Agora o abalo e a crise e sabe, o drama tá todo em cima do Leclerc. Eu acho que Lucas, também uma constatação interessante desse fim de semana. E Lucas, acho que um dos motivos para deixar o Leclerc mais abalado e nervoso foi aquela fechada que ele levou do radiar. Aquela fechada foi muito perigosa. Barra pesada. Muito perigosa, foi punida. A gente às vezes reclama muito que a Fórmula está muito
judicial, tem muita punição, mas essa punição foi merecida. O Radiário, às vezes, ele tem uns arrombos assim meio perigosos. Na Fórmula 2 a gente já via isso. Um piloto muito Ele é imprevisível, emocional. Ele é muito emocional. Eu acho ele muito emocional, muito. Ele vai. Não sei se vocês vocês perceberam que no final do Q3 ele fazendo um movimento assim, tipo, querendo empurrar o carro, foi até engraçado. Não sei se vocês perceberam, eu percebi ele ficando, vai, o negócio. Então, o Radial, ele foi quinto colocado, marcou pontos. Na classificação, estou muito admirado como ele estava andando até mais rápido que o Max Verstappen em alguns momentos, mas na hora H o Max pulou corda na casa. Mas o Radial voltou a marcar pontos, que é importante, né? E muito ajudado, lógico. Eu já dando um contexto maior das outras posições, com o problema da McLaren, né, que contrataram o Pajé errado lá do Canadá, e disse que colocou pneus intermediários quando a pista estava claramente seca, os dois pilotos. O Lando até andou muito bem na sprint, andou no nível da Mercedes, ali ficou entre o Russell e o Antonelli, quando o Antonelli saiu da pista. Enquanto o Piastri está perdidinho, né? Oscar Piastri. Eu ia falar isso. Então. O Piastri, ele perdidinho. Tá. E aí o teto mais alto do Lando Norris está se sobressaindo. Com certeza. Exatamente. Foi a batida do Lando Norris abandonou, mas estava claramente na frente do Oscar Piastri. E o incidente do Piastri com o Albon foi uma diarreia mental, desculpa aqui a palavra. Ele estava atrás do Ocon, o Ocon, a batatinha do Ocon já está bem assando a fogo alto, lá para os lados da Haas, mas ele estava atrás do Ocon, agora não sei se é o Ocon, mas estava numa Haas do Albon, e ele acertou o Albon no meio. Foi totalmente destramelhado. E como você falou, Lucas, ele teve uma ótima corrida em Suzuka, ele poderia até ter vencido aquela corrida se não fosse o safety car na hora errada, mas em Miami e principalmente em Montreal, o Lando Norris deu um vareio no nosso querido Oscar Piastri, que, como eu até falava muito ano passado, essa queda do Oscar Piastri pode ser muito prejudicial para o resto da carreira dele. Então, pode ser que agora que ele esteja sentindo mais aquela derrota, a forma como ele perdeu o título no passado pode ser traumático para um piloto. Pode ser agora que ele esteja sentindo toda essa situação. E com tantos abandonos, a McLaren tendo problemas, o Russell quebrando, nosso querido Franco Colapinto até chegou ao 6º lugar, melhor posição da carreira dele. O encontro com o Lionel Messi fez muito bem ao nosso querido Franco. Então, eu não sei o que o Messi fez com o Franco Colapinto, porque assim, não só ele termina numa ótima 6ª colocação, como também mete tempo no Pierre Gasly, que até então era a referência da Alpine. Encaçapou a Alpine, assim. O Gasly termina em 8º, bem atrás. Né? E entre eles vinha um piloto que também vinha ser meio eclipsado, porque o Avi Lindblad estava andando muito bem em Montreal, foi ao Q3 e o Liam Lawson não. Andou bem no sprint. O Lindblad andou bem na sprint. O Lindblad ficou parado na largada. Até a largada teve 3 tentativas, porque a primeira o Lindblad ficou parado, na segunda os comissários ainda estavam empurrando durante o grid, aí teve que ter uma terceira. E o Liam Lawson meio que sobreviveu e conseguiu um 7º lugar interessante, ficou separando os 2 carros da Alpine. O Sainz foi um que colocou pneu, que também contratou o mesmo Pajé da McLaren, colocou pneu intermediário, mas conseguiu se recuperar e conseguiu a 9ª posição. E o Oliver Behrman piora ainda mais a situação do Esteban Ocon, marcando ponto, enquanto o nosso querido Oconzinho lá atrás tomou acho 50 segundos no papel de equipe, a situação do Ocon bem longe. Então, bem longe. E a Audi também contratou o mesmo Pajé da McLaren, pagou com o pneu intermediário, a Audi nunca não andou bem em nenhum momento em Montreal. O Bortoleto andou na média que o carro tinha à disposição, andou próximo do Nico Hülkenberg, os dois chegaram em 11º, 12º e 13º, e bem longe, mas o Bortoleto ele andou dentro do potencial do carro da Audi, né? E acho que só uma pincelada ainda pela juventude do projeto,
né? Eles ainda estão meio principalmente perdidos. Motor da Audi, motor muito novo, tá? Apesar do que a Ford / Red Bull tá dando bem mais. E só dando uma pincelada rapidinho, me chama a atenção como o Valtteri Bottas tá andando mal. Tudo bem, o Cadillac é um carro O Bottas é como se ele tivesse com o passe VIP. Fala assim, olha, o passe do Bottas é tão VIP que ele pode assistir a corrida de dentro de um dos carros andando na pista, né? Porque ele só passeia, ele tá passeando, ele tá, sabe, ele tá curtindo o momento. O Cadillac... parece que ele desligou o modo piloto faz muito tempo, fica fazendo as suas peripécias nas redes sociais, mantém ali. O Márcio tá com a mão assim, Márcio. Basicamente, o que chama. Tudo bem, a Cadillac tem um carro ruim, tá ali brigando com o Aston Martin para não ser o pior carro da Fórmula 1. Tem um carro que se desmancha, né? O Sérgio Pérez abandonou com a suspensão quebrada do meio que do nada. A transmissão que, por sinal, não a transmissão internacional muito ruim, deixa de passar replay, estão passando replay muito depois, foi uma transmissão que chamou muita atenção, bem abaixo da média. Não sempre foi um problema, né, cara? O Canadá sempre foi um problema. Tem várias temporadas que você consegue ver todas as corridas, não consegue ver a do Canadá. Sempre foi nos anos 70, principalmente, era um parto ter uma cobertura televisiva no Canadá. Sempre foi uma característica, assim, historicamente é complicado. Não sei porque a batida do Piastri com o Albon a gente só foi ver no final da corrida. Não teve nenhuma cena do Sérgio Pérez batendo no muro, só vi ele entrando nos pits com a suspensão quebrada. Mas as atuações do Bottas chamam atenção, tá, como o Lucas falou, tá muito preocupado em mostrar o bigode e o popô e correr que é bom nada. Colton Herta agradece. De tudo que você falou, João, só uma coisa que eu queria, acho que é importante deixar registrado: a ultrapassagem do Hamilton sobre o Verstappen se deu com uma diferença de velocidade muito grande. Então foi uma daquelas situações em que o regulamento interferiu no meu entendimento. O Hamilton estava mais rápido naquela altura, estava mais forte naquela altura, mas assim, a diferença foi uma diferença de velocidade impossível de defender. A forma como ele passou, ele chegou com mais energia ali naquele momento, pode ter administrado melhor que seja, mas enfim, o fato é que foi uma diferença de velocidade muito grande. Então foi um momento de artificialidade, assim, a maneira como ele conseguiu a ultrapassagem, plasticamente bonita até, mas ele chegou com muito mais ação, com muito mais velocidade ali, no momento que o Max não teve como se defender. Então eu acho que isso empobrece um pouquinho a disputa, o resultado, enfim, porque foi um momento de interferência do regulamento ali, quer dizer, a gente não tem visto Superclipping com tanta frequência, mas se olhar a diferença de velocidade dos dois carros, quando o Hamilton passou, não tinha como o Max defender, mas veio igual um tiro, né? Uma diferença muito grande de velocidade. Então é uma coisa que dá para a gente registro, lamento em relação a isso. Agora a Fórmula 1 acho que é isso. Milhas de Indianápolis, pessoal. Bora. Vamos lá. A gente teve, antes do Grande Prêmio no Canadá, tem Cavalou. Eu precisei assistir o GP do Canadá depois, em recurso de replay, né? Tem minha TV por assinatura aqui. Você volta as imagens até o começo. Então, eu assisti com um atraso o Grande Prêmio no Canadá, porque a gente teve mais uma edição, a edição número 110 das 500 milhas de Indianápolis, uma corrida que eu sempre admirei muito, não só por toda a tradição, cerimônia, você entra no clima de uma forma diferente de outras corridas. É uma corrida que eu sempre gostei muito, respeitei muito, e realmente é aquela corrida que vai te colocar na imortalidade. Então, ela é uma corrida que ela é maior que o próprio campeonato da Indy, e todo mundo sabe disso. Tá? Apesar de a gente ter um campeonato de Indy, que a gente, claro, valoriza e acompanha, as 500 milhas de Indianápolis tem uma aura, ela tem uma coisa especial. Tá? É o litro de leite, é o troféu, a tua face no troféu, é o tudo ou nada, é você se arriscar pela vitória. Ali você não está ali para ganhar pontos nem nada. Toda a luta dentro das 500 milhas de Indianápolis é pela vitória. Isso é uma coisa muito interessante. E a edição deste ano, 2026, não só teve a chegada mais apertada de toda a história da categoria, toda a história da corrida, como também foi uma edição que
teve uma dinâmica diferente dos últimos anos. Apesar da gente estar repetindo o carro, mesmo chassi, o DW12, transformado com um windscreen pela enésima vez, né? A Indy carece realmente de um carro novo. Só pouco tempo atrás começou a ter um sistema híbrido minimamente decente dentro do carro. A gente teve uma dinâmica bem diferente. Por quê? Porque teve as ameaças de chuva. A partir daquele momento de virada da 100ª volta, que teve ali uma grande ameaça de chuva, a partir dali, todo e qualquer momento, você poderia ter uma interrupção e que poderia ser definitiva para o resultado final da corrida. Isso fez com que aquele andamento, aquele pace que começava a ganhar uma velocidade, uma intensidade, um ombro a ombro mais intenso a partir da volta 150 e que pegava fogo realmente depois da última rodada de pits, não foi assim que aconteceu. A gente teve essa intensidade muito maior justamente nessa virada da volta 100 em que a gente teve ali 2 bandeiras amarelas por causa de ameaça de chuva, algumas gotas caindo no Indianapolis Motor Speedway, mas vermelha, né? essa iminência de uma nova interrupção e que essa interrupção de repente se tornasse definitiva fez com que a corrida realmente pegasse fogo. As 100 primeiras voltas foram bastante burocráticas. Isso tem que ser colocado aqui. Foi ali um pace, todo mundo se estudando, o Alex Palou mostrando que é o grande piloto do grid, né? Independente dele não ter conseguido venceu ano passado, mostrou ali que ele realmente é um cara muito forte e forte em toda e qualquer circunstância. Não é aquele piloto que falta alguma coisa em algum quesito, ou circuito de rua, ou então um oval, enfim. O cara realmente ele tem estabelecido um domínio na Indy e continuou mostrando isso, e mostrou no fim de semana, em que, na verdade, o desfecho ficou interessante. Ok, a gente teve bandeira vermelha, eu sou absolutamente contra, tá? Mas a gente teve, né, aqui acredito que inclusive seja um consenso, a gente teve uma situação muito interessante porque aquele andamento de tática de pit que parecia ser o mais comum não foi o definitivo para definir o vencedor. Que a gente teve ali Ganassi e Penske, uma marcando a outra, aquele jogo de marcação, as paradas e as rodadas de pit acontecendo muito próximas uma das outras, mas de repente aquilo ali se embolou junto com táticas diferenciadas de pit stop, que foi o que aconteceu com o Pato Ward, com o próprio Felix Rosenqvist, que acabou sendo o grande vencedor da corrida, e fez com que isso aí realmente embaralhasse as cartas ali para um final em que o David Malukas, que seguia essa tática mais comum, né, que seria a tática Prime, conseguiu ir até o fim com o carro muito, muito à frente, um pelotão na frente, lutando com pilotos que estavam na option das táticas de pit. Isso deu a tônica da corrida e, claro, um final que o Felix Rosenqvist teve que lutar ali as primeiras curvas para se desvencilhar do Marcus Armstrong, que chegou também muito forte nesse último stint numa tática favorável, e teve que realmente fazer o que é a grande sacada, o grande barato de Indianápolis, que é o quê? Eu vou lutar pela vitória, eu vou arriscar tudo, eu vou jogar o tudo contra nada, vou fazer um último ataque, um último bote, e esse bote se deu literalmente nas jardas finais. Vamos usar o sistema imperial, já que eles gostam tanto, né? O único país que não gosta de sistema métrico, vai entender essa gente, né? Nas últimas jardas você tem o desfecho que levou a esse final que foi realmente apoteótico. Todo mundo, assim, o Indianapolis Motor Speedway com seus 350 mil espectadores e os milhões assistindo pela TV, realmente fosse um final incrível e que realmente
se torne um clássico instantâneo, porque quando você tem uma chegada dessa, é claro que isso aí se torna um clássico instantâneo, mas vou querer, claro, a palavra de vocês sobre essas 500 milhas, sobre essa edição, os prós e contras. Claro que a gente teve uma final apoteótica, mas também a gente teve os nossos poréns. Como você falou, resumiu bem a corrida, tá, Lucas? As primeiras 100 voltas foram bem burocráticas, Rossi e Paulo trocando posição, claramente se estudando, ritmo abaixo, a bandeira vermelha... Elogios, aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, elogios ao Alexander Rossi, né? Porque ele teve o acidente durante os treinos, uma fratura, ele estava de muleta. Fez operação, ele fez uma operação na terça-feira, então, e vamos correr. Ele se apresentou de muletas e correu o quanto ele pôde e de maneira competitiva. Então, claro, a gente tira o chapéu porque ele estava lá realmente com no sacrifício, e ele mostra a grandeza, ele mesmo vencedor em 2016, numa edição memorável também, né, que foi a centésima. Não, e detalhe, né? E o carro dele pegou fogo e ele ficou meio parado, que ele não podia correr. Ele ficou lá, ele até por frente a equipe Andretti, que era a equipe dele, o pessoal tirou ele de lá porque ele não podia correr. E realmente é heróico, mas é perigoso. Se isso fosse uma situação mais perigosa, e aí ele vai ficar parado, ele não tira uma corrida ali. Foi bem. O carro dele chegou a pegar fogo, um incêndio leve, mas podia ser perigoso. Mas foi questionável, assim, essa autorização para ele correr foi questionável. Lembra muito o Campeonato Brasileiro de Kart de 77, que o Moreno estava com o pé todo quebrado e conseguiu competir assim mesmo, só que é muito mais fácil sair de um kart, né, do que você sair de um monoposto, assim, na situação. E se batesse forte e machucasse ele de novo, as consequências podiam ser muito sérias também para ele, né? Então, bem questionável. Fogo, né? Porque ele pegou fogo o carro, ele teve um pequeno incêndio e ele teve que... você vê que ele ficou parado lá, que não tinha muito o que fazer. Mas, em certo momento, a corrida parecia ser um assunto entre Ganassi e Penske. O Scott Dixon deu um pulo na terceira parada, deu um pulo, tanto que na bandeira vermelha, ele que estava liderando a corrida. A Penske, que não teve uma boa classificação, surgiu com seus 3 pilotos muito fortes, então parecia que seria uma luta entre essas duas grandes equipes que vem dominando a Índia há tantos anos. Porém, o Pato O'Ward, que se envolveu no acidente do Alexander Rossi na segunda-feira, estava com o carro reserva, claramente sem chance de vitória, muda de estratégia junto a alguns pilotos, inclusive aí a dupla da Maia Schenck. O Hélio Castro Neves, que é um dos sócios, ficou podemos dizer assim, a estratégia Prime, né, que era dos líderes, dando junto ali com o pessoal de Penske e Ganassi, mas o Hélio, em nenhum momento vislumbrou brigar pela vitória, em nenhum momento mesmo, foi uma coisa bem, talvez a pior coisa dele em muitos anos de Indianápolis. Acho que não é só culpa dele, né? O fato do motor também estar cansado ali, ele estava só com o motor. Ele chegou a andar em nono e era uma posição real. Mas ali, acho que ali também, acho que já estava naquela nona posição, já foi naquele momento que as equipes começaram a mudar de estratégia. O Pato, sim, ainda valia a Prime que estava a Penske e a Ganassi seguindo, ele estava seguindo também e estava seguindo a Prime real. E os outros dois pilotos começou, então, os outros dois pilotos foram na option, né? Que é aquela estratégia que só pararia uma vez. Inevitavelmente acabou ficando para trás. E ele acabou quebrando um pace bom, assim, diante do equipamento que ele tinha, e era um carro bem inferior ao que o Rosenqvist estava usando, o Hélio fez sim uma corrida muito decente e digna assim de uma crítica positiva. Apesar do resultado final ter sido muito longe, ele chegou assim a andar junto com o Prime na P9, o que era um resultado muito respeitável diante do equipamento. Eu queria dizer como... que já estava indo para a option.
junto com o Pato Ward, junto com o Marcus Armstrong e essa Caio Collet também foi passar. O próprio Collet, que assim, faltou pouquinho para ele ter o P10 ali, né? O carro escorregou da mão dele ali, saiu e deu aquela chicotada aí. E vamos ser sinceros, o Caio Collet, você comparar com o Santino Ferrucci, que foi o companheiro de equipe dele, que já tem um bom tempo de Indy, ele apareceu bem mais do que o Santino Ferrucci. E a gente sempre tem que olhar assim, chegou a liderar, você tem que olhar também os collabs, podemos dizer assim. Porque a Meyer Shank, ela tem uma apoio técnico da Ganassi. Então, assim, a Meyer Shank não é um carro, assim, a Meyer Shank, aqui meio pelotão, mas é um carro bom, é um carro da Ganassi. E a Ford tem um carro da Penske. Então, assim, eles estavam, ok, não é na mesma equipe, mas era um carro que tem um apoio técnico bem interessante, as duas equipes. E já a McLaren estava sofrendo um pouco, tanto que os outros dois pilotos, Nolan Segal, coitado, deve estar desempregado daqui a pouco, e o Christian Luga, que venceu o misto de Indianápolis, não apareceram. Mas o Pato Ward, que colocou como principal objetivo em 2026, foi muito vocal nisso. No título já não ganhou mais, porque o Paulo está ganhando tudo mesmo, não tem como lutar com isso, mas em Indianápolis eu quero vencer. Então ele mudou, foi para essa estratégia, e nas últimas voltas parecia a estratégia vencedora. Ele se colocou muito bem ali na 4ª posição, junto com os pilotos que ele já tinha feito a última parada dele, e os pilotos, né, penso que enganassem, iam parar novamente. Só que como é aquela história, o Pato Ward esqueceu de combinar com os russos ou com a pessoa da Meyer Shank, que o Rosenqvist ultrapassou, o Marcus Armstrong vinha logo atrás, até quando veio o acidente do Caio Collet, que trouxe essa bandeira vermelha totalmente marota, e, tipo, o Lucas falou, desnecessária, aquele negócio de entretenimento, né? A corrida tem que ter bandeira verde de qualquer maneira, vai dar mais tempo, e acabou que até prejudicou o Rosenqvist, aquela bandeira amarela, porque aquela galera que estava podemos dizer assim, na estratégia Prime, juntou todo mundo ali. Então o pessoal de Penske e Ganassi que vinha dominando a corrida, juntou tudo, estava na luta. Né? E, lógico, faltou aí o Joseph Newgarden, que cometeu um erro bem principiante, desceu mais numa relargada, tinha chovido, tá numa relargada depois de bandeira amarela por chuva, e ele acabou batendo. E o que se fala realmente é que o Joseph Newgarden estaria com os dias contados na Penske mesmo, com o bicampeonato, tanto no campeonato como nas 500 milhas. E que se fala, e o homem estava lá, que o seu substituto seria o brasileiro Felipe Nasser, de ótimos préstimos no projeto Penske na Endurance. Mas você falou que o substituto ia ser um brasileiro que estava lá, achei que você ia falar Roberto Moreno, que ele estava na arquibancada lá. Mas eu pensei em outro piloto, mas não vamos falar aqui para a gente não ter ataques de riso. Mas assim, concordo com tudo que vocês falaram. Assim, a edição foi uma edição especial, sobretudo pela iminência da chuva, né? E fez com que fosse uma dança das cadeiras. Ninguém sabia que hora a música ia parar de tocar. Estava todo mundo ali agitado. Então, foi aquilo que a gente tem habitualmente em Indianápolis, das últimas 15, 10 voltas, seria uma loucura. A gente teve esse ano por mais de 90, né? Então, mas assim, não deixa de ter sido uma situação ocasional, né? E também não deixa de ter sido uma situação em que, no fim das contas, o vencedor acaba tendo uma influência muito grande de opção por bandeira vermelha, de quando liberar a bandeira verde. Eu tenho sentimentos assim misturados com relação a Indianápolis. Tem coisas que eu gosto muito, como o Lucas falou, da luta pela vitória, do peso que tem uma vitória lá, do fato de você se tornar, escrever o nome na história do automobilismo instantaneamente. É um evento. Mas tem muita coisa que eu não gosto. O grid muitas vezes tem uma média fraca, às vezes, incompatível com o tamanho da prova. Tem muita gente, muito piloto esquisito que já passou por ali, que não tinha muita condição de estar ali, enfim. Tem umas coisas estranhas. Os carros, vencedor, né? Também é vencedor, alguns vencedores meio estranhos, né? Mas não... Tem. Tem uma geração de ouro ali no final dos anos 90 que a coisa era brabo o negócio. Mas enfim, eu não vou entrar nessa seara, senão a gente vai embora aqui.
Vamos devagar. Vamos ver 26. Esses carros não dá mais, assim, tá muito, muito aquém. A gente vê, geralmente, quem abre a última volta na segunda posição acaba sendo vencedor. Eles não separam tanto. O Lucas estava falando, o Hélio estava com um carro bem inferior, e mesmo estando com um carro bem inferior, estava em nono, e você via que estava 5 segundos atrás. Quer dizer, que se você ficar na turbulência ali de todo mundo, aquilo puxa tanto, que mesmo um carro que não está bom, fica todo mundo ali. Quer dizer, a menos que você arrisque uma estratégia diferente para tentar liderar algumas voltas do ciclo, né, que é uma aposta válida, e sair e começar a correr sozinho de cara para o vento, você fica ali atrás e vai ficar ali atrás a vida inteira. Quer dizer, troca uma posição aqui, outra ali, mas tanto que ficaram fazendo jogo de vácuo uma certa altura, porque está muito fácil andar atrás. Você vê que às vezes o piloto que está atrás, ele alivia o acelerador um bocado para não passar, e continua ali continua pegando o vácuo ali, que está puxando demais. Então é um carro muito defasado, um carro muito estável. Claro, a gente não quer ver ninguém se arrebentando, não é isso, mas está muito estável, todo mundo já conhece o acerto do carro há muito tempo, já conhece o comportamento dele há muito tempo, e isso acaba nivelando por baixo, de certa forma. Então, eu não gosto dos carros, eu não gosto totalmente do grid. Eu acho que um grid que muitas vezes você salva alguns pilotos e outros não acrescentam tanto. Não gosto da forma como é administrada as bandeiras na corrida. Então eu tenho sentimentos assim conflitantes, sabe? Porque eu sinto que o caos é muito grande. A gente se habituou a edições, ultimamente, muito burocráticas até as últimas 10 voltas. E isso é muito pouco. Eu acho isso... nos últimos anos você via às vezes 150 voltas e você fala, tá, a velocidade impressiona, mas não tinha tanta coisa ali acontecendo. Era uma questão de esperar, de sobreviver, de estar bem posicionado para o final, e a corrida mesmo não seria 500 milhas, era 50 milhas de Indianápolis, que era o que estava definindo mesmo, às vezes até menos. Então isso tudo me pega, sabe? Eu não curto tanto. Eu olho para Le Mans com mais interesse do que eu olho para Indianápolis. Eu vejo mais automobilismo em Le Mans, vejo coisas que eu gosto mais, uma vitória sendo construída ao longo da corrida inteira. Eu sinto isso muito mais em Indianápolis do que aquele monte de carro dando um colado no outro. Não vejo tanta corrida nisso aí, entendeu? Então, tem coisas que são muito legais ali, mas dava para ser melhor. Eu acho que existe uma certa crise. Quando você fala crise, o público está adorando, a televisão está adorando, mas uma crise esportiva. Eu sinto que Indianápolis precisa se ajustar um pouco, se atualizar. Eu olho para aqueles carros dos anos 90, da primeira metade dos anos 90, aquilo me empolgava. Tudo bem, batia, machucava, era meio assustador, mas você olha a prova de 95, você vê muita velocidade ali, assim, você sente velocidade. Talvez a velocidade não fosse nem maior do que a atual, mas você sentia velocidade, você sentia a instabilidade. Você vê em 91, aquela disputa de Rick Mears com o Michael Andretti, você olhava aquela ultrapassagem do Mears, você olha assim e você fala, meu Deus, você sentia medo. Você olhava para aquilo, você sentia medo, falava, se bater vai machucar, né? Então machucava, literalmente. Dava medo. Você olha aquela ultrapassagem, você prende na cadeira, assim, entendeu? E tudo bem, eu gosto tanto daquela ultrapassagem que eu já escrevi 2 textos com ela. Pessoal, eu levantei aqui o dedo. O Palou fez uma grande ultrapassagem nessa edição, fez uma grande ultrapassagem que talvez caia no esquecimento porque ele não venceu a corrida, mas foi uma bela ultrapassagem. Só que os carros não dão a ferramenta para o piloto como davam antes. Então, por mais que tenha sido uma linda manobra do Palou, o carro não dá a ferramenta ao piloto de botar a faca entre os dentes como dava antes. Desculpa aí, João, vai lá. Não, desculpa até por te interromper. Eu levantei aqui o dedo. Só complementando, Márcio, até o que você está falando, tipo, antigamente o Paulo fazia aquela ultrapassagem e disparava, e haviam diferenças grandes. Agora é todo mundo naquela bela de pipa. E eu concordo totalmente contigo sobre esse fato de a gente não gosta. E outra coisa que eu não gosto, que eu levantei o dedo, e já indo para o final, o Rosenqvist se tornou o terceiro sueco a vencer. O primeiro foi o Kenny Brack, e o segundo, o Marcus Ericsson. Ele começou algo
que nos últimos anos vem se repetindo continuamente, que é o zigue-zague assim, perigoso nas últimas voltas. Perigoso. O David Malucas, que nunca venceu uma corrida na Indy, se viu na primeira posição na entrada da curva 1, parecia que ia vencer, até porque o Marcus Armstrong e o Felix Rosenqvist começaram a brigar, e o Rosenqvist, eu sei que ele conseguiu se livrar, foi para cima, mas assim, me incomoda muito aquele zigue-zague na última volta. É muito ostensivo. Aquilo ali, para acontecer um acidente grave, cara, tinha 350 mil pessoas na arquibancada. Um carro desse, que tão aerodinâmico, sair voando e cair, sei lá, pode ser uma tragédia, é muito fácil. E aquele zigue-zague, aquela coisa ali, eu acho não é legal. Não é legal. O Marcos Salles começou isso. E eles quase se tocaram, né? Eles estiveram muito perto de tocar na reta final. Tem um onboard do Rosenqvist que ele toca com o Marcos Armstrong na entrada da curva 1. Eles se tocam literalmente. Eles batem rodas. Entendeu? Mas o problema é que na reta de chegada, cara, fazer aquela manobra assim tão forte, cara, aquilo ali. E quem começou isso foi o Ericsson. Basta lembrar que começou a fazer aquela. Eu lembro que ele defendia, ele foi até depois da linha branca, quase batido no muro da entrada dos boxes. Acho que a segunda vitória do Montoya, acho que ele já fez um pouquinho isso também. Foi que ano a segunda do Montoya? Foi 14 ou foi 19? Não lembro agora. Não, 14, 19 não foi não. 19 eu não tô lembrando. Não recordar, mas o Marcus Ericsson meio que começou essa tradição de fazer essa... Na reta de chegada fazer esses movimentos muito ostensivos, isso aí, olha, sendo bem sincero, isso aí para acontecer uma M-reticências, não está demorando a acontecer. E a gente fala que, já conversou com os pilotos, mas os pilotos não estão nem aí, e ficam fazendo essas manobras. O Malucas fez, mas o Rosenqvist viu muito forte na verdade, nem nessa da curva 4. Na entrada da curva 3, ele já veio uma bala. Ele fez a 3 e a 4 abaixo do que deveria. Ali era matar ou morrer. Ele tinha que fazer muito rápido e ele não fez rápido também. Para mim, também entregou a paçoca. O Rosenqvist também tinha muito carro no rádio, deploy. Quer dizer, ele apertou o motor híbrido, apertou o botãozinho mágico e foi. E eles estavam andando lado a lado, atrás, um tira a velocidade do outro, né? Mas acabou gerando uma distância em relação ao Malucas que foi muito boa para o vácuo. O vácuo ideal é quando você não está totalmente colado, né? Você está com uma distânciazinha atrás, você tem margem para... Você entra naquele cone, e ele vai sugando, você quando tira de lado, você já está com mais velocidade. Então, o fato de eles terem andado lado a lado ali tanto tempo atrás e ter permitido que o Malucas abrisse uma vantagem boa, acabou sendo... Foi perigoso, podia ter perdido a prova ali, mas a partir do momento que ele conseguiu entrar naquela zona de sucção, ganhou muita velocidade, né? Então... Ele voou, foi impressionante. Mas foi uma chegada e tanto, com certeza, que faz lembrar de Agora, vamos lá. Como eu até estava conversando antes de a gente começar a gravar aqui, ainda para mim, eu vou sempre lembrar vai ficar mais forte na minha retina a chegar de 92 do Alonso Júnior com o Scott Goodyear. 92 foi uma edição muito especial, muitos acidentes, teve até uma tragédia no acidente do Piquet, mas assim, aquela chegada, eu lembro eu acompanhando o Luciano do Vale, então, Gerson Kennedy estava muito bem, diga-se passagem, mas aquilo ali foi muito, para mim, foi muito mais uma coisa a dois, uma coisa mais de corrida, como o Márcio falou, de corrida mesmo. Os caras estavam dando tudo. Não estou dizendo aqui que o Malucas, o Rosenqvist, o Armstrong, o Walworth, que chegou lá, o McCauley, que chegou, não estavam dando tudo de si. Mas era uma coisa assim, como o Márcio falou, parece muito a característica do carro faz que eles fiquem daquela forma. Não era o que eles poderiam fazer. Então, para mim, aquela chegada de 92, mesmo sendo desbancada como a mais apertada da história, para mim é bem mais marcante do que essa.
Já tivemos também chegadas apertadas. Teve aquela do São Roque Júnior em cima do Marco Andretti, em 2006, que também foi a linha de chegada. Literalmente na reta de chegada. Né? Ryan Hunter reuniu o Cacho Neves também. Em 1982, que foi do Rick Mears contra o Gordon Johncock. O Gordon Johncock fez uma grande defesa e o Rick Mears acabou perdendo aquela corrida. Podia ter dado, né, futuramente penta para ele, poderia ter se isolado. Né? O Gordon Johncock fez uma grande defesa e até então era a chegada mais apertada também. Aí em 92 a gente teve essa do Al Unser Jr. contra o Scott Goodyear, né? O Unser Jr. andando de Galmer, chassi Galmer, que era foi horroroso. Era horroroso. Todo mundo bateu porque foi uma edição muito fria. A meteorologia estava 4 graus em Indianápolis. Roberto Guerreiro que o diga, né? Roberto Guerreiro que o diga, coitado. Todo mundo bateu, todo mundo bateu, acidentes graves, o Emerson bateu, o Rick Mears bateu, o cara que nunca tinha, né? Se aposentou ali, praticamente se aposentou ali. Foi a última edição do Rick Mears. Mauro Andretti bateu forte também. O Michael Andretti era o favoritíssimo, quebrou aquela maldição dos Andretti, e no fim das contas chegou o Scott Goodyear, que tinha largado em 33º, porque dentro daquelas regras de qualificação, o carro não tinha qualificado no qualifying certo, ele tinha largado na 33ª e última colocação, e estava disputando com o Júnior, que estava sobrevivente ali. E eles chegaram com um carro de diferença, foi menos de um carro. Tem a famosa foto de final. E aí você pega esses finais que são apoteóticos, né? A própria disputa do Neil Garden contra o Pato O'Ward foi muito legal, foi muito interessante. Mas foi na essa do Sam Hornick Jr., na última, ele só tinha um tiro para dar e ganhou do Marco Andretti. Lembrando que o Michael Andretti estava terceiro, né? Tava pai e filho ali lutando contra o Sam Hornick. Ele conseguiu passar os dois e ser o vencedor em 2006. E é claro, a gente teve a apoteótica edição de 2011, em que o venceu. E o Hildebrand, coitado, você vê como... Desculpa interromper, tá, Lucas? É como assim, a vitória em Indianápolis é um negócio que muda a vida da pessoa. O J.R. Hildebrand, ele teria uma carreira muito diferente do que ele teve 15 anos depois. A vida dele seria completamente diferente se ele apareceu na face da terra. Na frente. Sem dúvida desapareceu na face da terra, coitado. E Don Weller, tem todo o contexto, né? O Don Weller que venceu e acabou falecendo no final do ano. Mas o Felix Rosenqvist se tornou um imortal no automobilismo. Né? Ele era um piloto que era ele fez a sua carreira na Europa, foi campeão da Fórmula 3 europeia em 2015, estava aquele negócio de Road to Fórmula 1, mas acabou que não dando certo. Mudou para os Estados Unidos. Vamos colocar, João, que foi até um negócio que a gente compartilhou antes de começar o programa de hoje, o Felix Rosenqvist, ele ganhou o Campeonato Europeu de Fórmula 3, ele foi o primeiro colocado, o Antônio Giovinazzi foi segundo, ele que já passou por Fórmula 1 e hoje faz parte do programa de endurance da Ferrari, ganhou o Le Mans com a Ferrari, tá? Jake Dennis, que é um cara que não chegou lá, mas depois você tem os nomes de Charles Leclerc, Lance Stroll, George Russell e Alexander Albon. Todos esses aí participaram desse campeonato de europeu Fórmula 3, em que o Rosenqvist ele dominou. Tá? Ele chegou a ter 5 vitórias consecutivas. Era da equipe Prema, que era a equipe dominante, que era, e por sinal, aí só um bastidor rápido, que foi comprado pelo papai Stroll para o filhinho Lance começar a treinar. Dizem que o Felix Rosenqvist fez o papel até de coach do nosso querido Lance, e em 2016 ele foi campeão. E o Rosenqvist chegou a fazer Fórmula E, chegou a fazer Fórmula E, e depois mudou ali da virada dos anos 2010. Ganhou corridas na Fórmula E também. Isso, aí ele mudou para os Estados Unidos, chegou a correr na Ganassi, venceu a corrida, a primeira vitória dele tinha sido pela Ganassi, depois foi pela McLaren. Foi para Mershen, meio com fama de piloto leão de treino, sempre já tem algumas poles, mas ele caía claramente de rendimento durante as corridas. Mas eu estava até uma das pílulas. A Mershen só tem 2 vitórias na Indy, mas ela escolhe o lugar certo para vencer. 2 vitórias simplesmente das 500 milhas de Indianápolis. E ele foi bem para Mershen, que mesmo já é meio que
vamos dizer assim, parecia que ele já estava numa fase descendente da carreira, mas, claro, com a vitória nas 500 milhas, a carreira dele. Lembra, pô, a gente falou aqui do Alexander Rossi. Aquela vitória de 2016 garantiu ele no grid da ilha até hoje. Né? Ele funcionou pelo de ponta, pelo Andretti, mas ele meio que se fez ali. Então, talvez o Rosenqvist, que parecia ter uma carreira já meio que dobrando o Cabo da Boa Esperança, talvez ele tenha ganho uma boa sobrevida aí, fique muitos anos, né? Se inspirando no Hélio Castro Neves, né? Que seu chefe, o Hélio Castro Neves, também ele é sócio minoritário da Meia-Schenck, e com 51 anos se tornou o piloto com mais voltas completadas em Indianápolis, nas 500 milhas. Ele fez eu achei assim, a entrevista do Hélio meio assim, quando no final da corrida, mesmo quando ele não vencia, ele fala, não, próximo ano eu vou voltar aqui. Eu achei a entrevista dele meio assim, não, vamos ter algumas coisas para analisar, vamos ver. Eu achei, não sei se ele volte. Como a gente falou, ele não tem, a equipe dele, a Meia-Schenck, ele não é a equipe de ponta, a equipe tem uma collab importante com a Ganassi, mas não é a equipe de ponta. E ele já está vendo que, pô, já está com 51 anos, aí o carro, ele não fez como o Márcio falou, os carros são tão parecidos, a equipe já tem tão a mão do acerto que todo mundo consegue andar bem, mesmo sem, às vezes, sem se destacar tanto. E o Hélio já meio que está percebendo que aquela quarta já foi um negócio, até botei até um corte aqui no nosso vídeo do Jefferson Kennedy, que falou que foi uma conjunção gigante de estrelas ali. Não vai acontecer tantas vezes, apesar de a gente não pode duvidar, o Hélio é um cara muito forte em Indianápolis, mesmo com um carro que ele passou os últimos, não é mais um mês, né, são 3 semanas. Essas 3 semanas com apenas um motor e ainda conseguiu, pena que ele quebrou. Eu fiquei com a sensação, entrevista pós-corrida, que o Hélio, não sei se ele volta não. Mas, cara, temos que se não voltar, já torna a corrida histórica de certa forma, né? Porque sim, é um gigante, é uma história muito grande dele ali. Sim, um gigante. Ele é um cara muitíssimo forte. Como a gente falou, o campeonato da Indy nunca venceu, mas ele ter vencido as 4 vezes as 500 milhas já é uma coisa que já o coloca como mais do que um imortal dentro do automobilismo americano. O cara um pedestal lá em cima. Estava vendo aquela foto ali que vocês estavam colocando da chegada. Como eram bonitos antigamente os carros da Indy, né? Até isso a gente perdeu. Assim. Claro que a estética não é o principal, você tem que ser eficiente, né? Mas se teve uma categoria que conseguiu conjugar desempenho e estética, essa categoria foi a Indy, né? Nos tempos da kart ali. 91, 92, 93, os caras eram lindos. Eles transbordavam velocidade. Quando tinha aquele acerto de aval longo, era muito. O Penske de 90 mesmo, que o Emerson correu, que carro lindo, que carro maravilhoso. O Reynard, quando surgiu também, o Reynard de 94 já era um carro muito bonito, e depois os Reynard seguintes, realmente carros que chamavam a atenção, porque eles tinham porte, e eles transmitiam essa sensação de velocidade. Era, claro, uma sensação, uma dinâmica diferente da Fórmula 1 daquela época, mas você respeitava aquele som do turbo, você respeitava aqueles pneus enormes na traseira do carro, o comportamento deles não super speedways, a velocidade alcançada. As asas curtinhas, né? As asas bem pequenininhas e curtas, então... Lembrando que eram vários chassis, guerra de pneus, vários motores, o que também todo ano mudava de carro, né? Todo ano mudava de carro, não era ficar com o mesmo carro 15 anos, 18, será que você vai ficar com esse carro aí? Porque já se fala que vai se falar em 2028, mas parece que estão com dificuldade de já ter para testar. Porque assim, a Fórmula 1 é um campeonato de construtores, né? E a gente tem categorias monomarca pelo mundo, geralmente categoria de base, que na categoria de base você quer testar o piloto, você não quer testar tanto o carro, né? Então faz sentido por questões econômicas, faz sentido também pelo objetivo da categoria, você tem uma categoria monomarca na base. Agora, a Indy não, a Indy ela é uma categoria multimarca, ela não era de construtores, mas ela tinha a Penske que fazia o próprio carro, né? Tinha uma variedade de 3, 4 chassis ali, 3 motores, 2 pneus, então você conseguia fazer pacotes, né? Então
era interessante isso, porque quando você tem concorrência, você tem que estar evoluindo, né? Agora, quando você vira um monomarca, uma categoria de topo ser monomarca, eu não gosto disso, assim. Eu acho que fica muito sujeito a certos domínios e certas situações, assim, fica meio preguiçoso, sabe? O carro vai ficando muito, muito defasado, os pilotos não têm a ferramenta necessária para mostrar tudo que sabe ali, sabe? Nossa, em 2011, quando foi o último carro antes desse da Indy, a GP, nem era a Fórmula 2, era a GP2, cara. GP2 mudou para a Fórmula 2, mudou de carro umas 3 vezes. É uma categoria de base e a Fórmula 1 não muda. Então chega a ser inaceitável. O negócio, é uma falha, eu acho que é uma falha gritante numa categoria que se diz de topo. Eu gosto muito da Indy. Eu não sou daqueles que assistem só as 500 milhas. Eu procuro assistir, ver todas as mais corridas possíveis. Às vezes não dá, mas eu não assisto as corridas da Indy. Eu gosto, mas realmente ter o mesmo carro há 15 anos é uma falha bizarra. É isso aí, gente. A gente, claro, vai falar de Indianápolis, a gente vai falar de história, até porque isso aí é uma coisa tão presente no GP Total, é realmente uma corrida que desperta esse lado, né? A gente analisa o presente, mas acaba ficando inevitável a gente também fazer essa visita ao passado e lembrar que, sim, a gente teve um Indianapolis Motor Speedway com vendas totais, né? A banca, né, foi o famoso sold out, vendeu tudo. As audiências da Fórmula Indy têm crescido também, interesse de audiência, interesse público e tudo mais, mas a categoria já teve esses momentos muito especiais. A gente, nesse fim de semana, viveu um momento especial com essa chegada a mais apertada de todas. Cara que fez coro também a esses elogios, por exemplo, foi o Marshall Pruitt, que para mim é o grande repórter de Indy, um jornalista respeitadíssimo dentro do meio, que também colocou, né, a parte da bandeira vermelha. A gente teve realmente um final apoteótico e que, claro, vira um clássico instantâneo e coloca o Felix Rosenqvist, que até então não tinha tido um grande momento na Indy, como o imortalizado no troféu Borgen Warner. É uma coisa que está lá para sempre, é uma coisa permanente, e essa chegada a gente fica se perguntando se algum dia vai ter uma chegada ainda mais apertada. Lembrando que a mais apertada até então tinha sido em 1992. Será que a gente vai demorar muito tempo para ter uma chegada mais apertada do que essa dentro da Indy? São coisas que a gente espera testemunhar, porque a gente gosta, claro, a gente quer ver mais e mais edições dessa corrida que é tão importante. Fechamos a pauta, amigos? Acredito que sim. Acredito que sim, a gente já passou. Mas tem uma novidadezinha para contar. Para quem ficou até o final agora, a gente está aí com 1h48 de programa. Márcio, eu vou deixar que você anuncie a grande novidade, né? Para quem acompanha a gente no canal, acompanha o vídeo até o fim, assina as notificações, deixa o like, que a gente sempre pede para a gente ter a continuidade aqui do nosso trabalho. Márcio, está com você para encerrar muito bem o programa de hoje, uma novidade aí para as próximos dias aqui dentro do canal. É isso, amigos. Obrigado para quem ficou até aqui. Parabéns para quem ficou até aqui, porque ainda consegue ver um vídeo longo, né? Vocês são a base daqui e a gente precisa muito de apoio mesmo. A gente gravou mais uma entrevista internacional. Teria acontecido até antes. A gente já tinha agendado uma com o Martin Donnelly, mas eu sofri um acidente. Essa acabou se perdendo, pelo menos por enquanto. Mas fizemos mais uma entrevista internacional. Eu não vou esconder aqui, foi com o Alex Caff. Uma entrevista que a gente teve. Nossa, foi um dia que estava cheio de problemas técnicos aqui. Eu acabei tendo que ficar um pouco sozinho com ele ali, com o Lucas e o João dos bastidores apoiando. Mas ficou bem legal, mais uma vez. E a gente vai subir esse material nos próximos dias aí. Então, assina as notificações, compartilha, ajuda a gente a divulgar, enfim.
A gente precisa desse apoio, realmente precisa, não é fácil num canal pequeno ficar trazendo esse tipo de material, disponibilizando, e foi uma entrevista, olha, com muita coisa que ninguém sabe, que ele mesmo falou que ninguém sabe, que muita coisa inédita, muita informação inédita, vale a pena. A intenção é subir isso o mais rápido possível, estou terminando de corrigir as legendas, em breve vai estar aqui no canal. Presente para vocês aí, para a gente também, a gente agradece a todos vocês que nos dão a oportunidade de fazer esse tipo de material, uma relação que tem dado certo, né? E continue com a gente, né? Continue nos apoiando, ajuda a divulgar, é material que muita gente gostaria de ver e muitas vezes não sabe que existe, porque é assim que funciona, né? A gente vai crescendo no boca a boca mesmo. Mas foi interessante, foi bem legal. Então convido vocês aí a acompanhar o canal nos próximos dias. Vai ter essa entrevista exclusiva aí com o Alex Caff, que deu muita atenção a gente, foi muito legal também. Portanto, teremos mais uma entrevista internacional. Fica o convite para que você assine as notificações e pegue em primeira mão mais uma entrevista internacional que a gente traz aqui no nosso canal. Recentemente a gente entrevistou o Stefano Modena, que foi um negócio muito legal. O Stefano Johansson foi uma outra entrevista incrível. Isso eu estou falando, claro, das mais recentes. A gente fez tanta entrevista aqui. Para quem tiver um tempinho, faz assim, puxa, estou num sábado aqui, estou sem fazer nada, veja o nosso diretório de entrevistas, a quantidade de entrevistas muito legais que a gente já fez aqui, grandes personagens, ex-pilotos, jornalistas, muito bate-papo bacana aqui, porque a gente já tem um acervo muito bacana, já que a gente está vindo desde o começo de 2024, não só com as crônicas de corridas e as pautas históricas, como também essas entrevistas que dão muito gosto para a gente para fazer. E a do CAF é mais uma dessas muito especiais. Ele, italiano talentosíssimo, que ficou ali da Fórmula 1 daquele meados dos anos 80 até a virada dos anos 90, conviveu ali com aquele período que foi o auge do Brasil na Fórmula 1, com Senna e Piquet, as lembranças que ele tem disso, todas as atividades que o CAF fez depois de sair da Fórmula 1, porque ele continua muito ativo e continua ativo, e é claro que vocês vão descobrir todos esses detalhes acompanhando aqui, assinando as notificações e vendo em primeira mão Alex Caff, mais uma entrevista exclusivíssima aqui no canal do GP Total. Grande abraço a todos, espero vocês nessa entrevista com o Caff e até a próxima.